Muito bem, não esqueça de colocar o presente aí. Então, antes de terminar a nossa aula de manhã, eu fiz um exemplo do cálculo da soma dos n primeiros termos de uma PG. Vou fazer agora, esse aqui é o exemplo resolvido 14. Está no livro, não sei se eu coloquei no material, mas está lá no livro de vocês. Esse aqui diz respeito à última fórmula da soma que nós vimos. Então, qual foi a fórmula que vimos? A soma dos infinitos termos de uma PG, basta pegar o A1 e dividir por 1 menos Q. Essa foi a formulinha que nós vimos mais cedo. Então, para poder usar essa formulinha, antes de mais nada, nós temos que ter uma PG infinita, ok? E a nossa razão, que é o valor de Q, deve ser um valor que é maior que menos 1 e menor que 1. E como a gente viu, traduz-se em todo decimal que começa com 0 ou toda fração que tem um numerador menor que o denominador. Se atender essas exigências, a gente pode fazer o cálculo da soma dos infinitos termos da APG. Muito bem. Temos aqui o exemplo resolvido que diz o seguinte. Obtenha a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Ó. É uma dízima, a reticências aqui indica que é uma dízima. Ela é periódica porque todos os valores aqui ó, são iguais a 2. Então, o período dela é 2, que é o camarada que repete. Ok? Bom, e o que isso tem a ver com soma dos infinitos termos? Fazemos o seguinte, vamos chamar esse número, vou chamar ele de x. 0,22. Bom, o que eu quero com esse número aí? Vamos pensar aqui em separado. Se eu tiver o decimal 1,5834, por exemplo, eu posso escrever esse número decimal como uma soma, certo? Como assim? Separando todos os termos aqui, todos os algarismos dele, usando o nosso sistema decimal. Por exemplo, eu tenho 1 inteiro, mais aqui eu tenho 0,5, eu tenho 0,08, eu tenho 0,003 e eu tenho o número 0,0004. Observe que todos eles estão na sua posição, né? Veja, o 5 é o primeiro número depois da vírgula. Então, 0,5 está aqui. O 8 é o segundo. Então, 0,08. O 3 é o terceiro. 0,003. E o 4 é o quarto número depois da vírgula. Então, 0,0004. Se eu somar esses números aqui, o que eu obtenho é esse número decimal aqui. Tá certo? Então, o que vamos fazer com esse númerozinho ali é quebrá-lo nessa soma aqui. Então, eu vou escrever esse númerozinho assim, ó. Então, eu tenho 0, vírgula, o primeiro número aqui, 2. Aí agora eu vou somar com o outro número, que é o segundo número aqui depois da vírgula. Então, eu tenho 0,02. Agora eu vou somar com o terceiro. 0,002. Vou escrever o quarto número ali. 0,0002. E essa soma aqui, como eu tenho uma dízima periódica, essa soma ela é infinita. Né? Então, veja que esse decimal aqui ele vai corresponder à soma desses infinitos números decimais. Que juntando todos eles vai virar esse número decimal que a gente tem aqui. Então, vou escrever esses caras aqui na forma de uma PG. Deixa eu dar uma apagada nessa. Vamos deixar ali.
Então, eu vou escrever ali o meu primeiro termo, 0,2. Meu segundo termo, 0,02. Meu terceiro termo, 0,002. O outro termo, 0,0002. E assim por diante. Então, observe que eu tenho uma progressão geométrica. Tá certo? Muito bem. Quem seria o primeiro termo dessa minha progressão geométrica? O A1 é o 0,2. Ok? E quanto é a razão disso aí? A razão, basta eu pegar dois termos consecutivos. Por exemplo, eu posso pegar o A1, posso pegar o A2 e fazer a divisão. Então, eu tenho 0,02 dividido por 0,2. Ok? Então, eu gosto de transformar esse decimal em fração porque fica mais fácil. 0,02 é o mesmo que 2 sobre 100. E 0,2 é o mesmo que 2 sobre 10. Ok? Eu vou ter um númerozinho limpinho, exato. Esses caras aqui não vão ajudar. Vamos limpar. Muito bem. Então, aqui como a gente viu de manhã sobre frações, então eu tenho divisão de frações. Lembre-se, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá, cadê? Então, a minha primeira aqui é 2 sobre 100 vezes o inverso da outra. 10 sobre 2. Então, aqui vocês observam que o 2 aqui eu posso cortar e eu posso simplificar o 10 e o 100. O 10 eu posso dividir por 10 e o 100 também. Portanto, 10 dividido por 10 dá 1 e 100 dividido por 10 dá 10. Então, observe aqui que eu tenho a minha razão, ela deu 1 sobre 10. Ou seja, eu tenho uma fração onde o numerador aqui, 1, ele é menor do que o denominador, que é 10. E se eu dividir aqui, isso dá exatamente 0,1. Então, veja que eu tenho as condições ideais para poder usar essa formulazinha aqui da soma dos infinitos termos da PG. Tá bom? Então, vamos lá. Já que a minha PG aqui, ela atende ao requisito aqui, a razão tem que ser maior que menos 1 e menor que 1, a gente comprovou aqui, né? Então, eu posso somar os infinitos termos dela. Faremos isso. Então, a soma dos infinitos termos dessa nossa PG, pela fórmula, eu pego o A1, que é 0,2, e divido por 1 menos a razão, que a razão é 1/10. Vou preferir escrever na forma de fração. Já que é assim, o numerador vou escrever também. 0,2 é 2/10. E essa conta aqui? Bom, lembre-se que nós já temos aqui onde recorrer quando a gente não lembrar como se faz a fração. Então, observe que eu tenho frações de denominadores diferentes. Eu tiro o MMC, faço a divisão aqui e reescrevo a minha fração. Então, aqui eu tenho o MMC entre 1 e 10 é o próprio 10. Aí, eu pego 10 dividido por 1 dá 10, vezes 1 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, vamos lá, reescrevendo aqui a minha conta. 10 menos 1 dá 9. Então, eu tenho 9/10 e, portanto, uma divisão de frações. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da outra. Então, observe aqui que eu posso simplificar o 10 com esse 10 aqui. Ó.
Finalmente, o que sobra? 2 nonos. Então, a minha soma dos infinitos termos aqui, que equivale a x, né, o meu x inicial aqui, é que essa dízima periódica 0,222 infinitamente, ela é equivalente à fração 2 nonos. Então, se a gente dividir 2 por 9, vamos obter essa fração aqui. Aliás, esse decimal ali. Então, está aqui aplicado um exemplo da soma dos infinitos termos de uma PG. Ok? Alguma dúvida? Que é isso, gente? Alguma dúvida aí, galera? Alguém falou alguma coisa aí? O menino aqui disse que não entendeu a parte do 0,222. Está perguntando como que foi parar nesses números todos. Peraí, como foi parar? Não entendi. Tá, ele está perguntando como é que o senhor foi parar nesse número 0222. Só que o senhor não foi parar, foi que já deu a questão. Isso, a questão já está aqui, ó. Obter a fração geratriz da dízima 0,222 infinitamente. Ela deu. Aí a fração geratriz é 2 sobre 9. Que a gente acabou de obter aqui. Tá bom? Mais alguma perguntinha? Professor, tem como repetir essa parte de azul de novo? Que eu não entendi muito bem, não. Essa de cima ou de baixo? A de baixo é a parte do S infinito. Soma Pronto, infinita. S infinito. S infinito é... Eu estou pegando essa formulinha aqui. Lembra que a gente viu de manhã? Se Sim. se tivermos a razão, um valor, né, entre menos 1 e 1, ou seja, um valor é um decimal que começa com zero, ou uma fração onde o de cima é menor que o de baixo. Se minha razão for um número desse tipo, que é o que se traduz dessa expressão aqui, então eu posso somar os infinitos termos da PG. Então eu posso usar essa formulinha que a gente viu de manhã. Então, o que que a gente fez aqui? Eu apliquei, a gente viu que reescreveu esse número, essa dízima periódica, a gente reescreveu na forma de uma soma, né? Então, essa soma tem infinitas parcelas, porque a minha dízima periódica ela é infinita, tá? Aqui reticência que indica, né? Então, eu tenho uma soma infinita. Então, aqui eu só escrevi esse número na forma de PG para a gente destacar quem é o primeiro termo e calcular a razão dela. Então, vamos lá. Aqui eu apliquei no S infinito, eu apliquei a fórmula A1. No nosso caso aqui é 0,2. Então, botei aqui em cima. Aí, 1 menos a razão. Então, 1 menos 1 sobre 10. Aqui é a nossa fração. Alguém perguntou alguma coisa? Professor, o Wilson tá falando aqui no chat que ele não entendeu o que é a questão 15, porque não sei o que é fração geratriz e o que ela tem a ver com essa dízima. Ah, tá. Deixa eu encontrar uma coisa aqui. Só um segundo, deixa eu só abrir. Pronto. Estou vendo a calculadora? Sim. Sim. O que a nossa fração que obtivemos é 2 sobre 9, certo? Então, 2 sobre 9 é o mesmo que pegar 2 e dividir por 9. Olha aí. Esse número aqui é essa dízima periódica que a gente escreveu aqui. Ó. Então, aqui na calculadora, ela escreve todos os números, todos os dígitos possíveis de se escrever, né? Então, ela não escreve 3 dígitos e bota reticência. Para a gente economizar, só escreve os 3 primeiros números e bota uma reticência, para indicar que é uma dízima periódica. Então, o que é fração geratriz? É a fração que quando você faz essa divisão que eu acabei de fazer, ó, eu divido 2 por 9, o resultado gerado é essa dízima. Por isso o nomezinho fração geratriz, tá bom? Então, esse exemplo que eu fiz para vocês aqui
ele está mostrando como chegar da dízima, como chegar na fração. Tá bom? Então, é só dividir o 2 pelo 9 que a gente vai obter esse númerozinho aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui foi arrumar uma forma de descobrir qual era a fração, né? Cujo resultado dá essa dízima. Por isso que é chamado de fração geratriz. Tá certo? Mais alguma pergunta? O senhor Wilson entendeu? Fiquei no vácuo. Ele disse que entendeu. Obrigado, gente. Se vocês não falarem aí, eu tô... Quando eu já disse a vocês, quando a gente abre a tela para apresentar para vocês, eu não vejo nada além da tela. Por isso que eu fico perguntando a vocês, tá bom? Então, eu posso limpar isso aqui? Todo mundo já tá ok aqui? Já, pode limpar. Pode limpar. Já. Muito bom. Então, minha gente, o que faremos agora? Eu vou responder algumas questões. Bom, nós temos o exemplo resolvido 10. Ele diz o seguinte. Em uma PG, o quarto e os sétimos termos são, respectivamente, 32 e 2048. Qual é o primeiro termo? Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é fazer a leitura da questão, né? Muito bem. Então, seguindo esse roteirozinho aqui dessas 3 perguntinhas para nos orientar o que fazer, o que a questão quer saber? Qual é o primeiro termo? Quarto e o sétimo. Como? O primeiro termo. Isso. Ela quer saber qual é o primeiro termo. Então, já identifiquei. Escrevendo matematicamente, o primeiro termo é quem? Perfeito. Então, aqui nós queremos saber quem é o A1. Identificamos a pergunta. Bom, eu quero calcular o A1. O que eu preciso para chegar nisso? Precisa da razão. Preciso Da fórmula. Da fórmula. Qual é a fórmula? Quem sabe Lembrando, a fórmula? aqui está perguntando qual é o primeiro termo. Então, qual é a primeira fórmula que a gente vai usar? AN. É do termo geral? Isso é do termo geral. Porque vejam que no texto não está falando em nenhum momento de soma. Tá certo? Não falou, só falou de termos. Então, a fórmula do termo geral. Alguém pode me dizer aí? AN É igual A1 a 1 vezes T elevado a N menos 1. N menos 1. Isso, perfeito. Então, veja, para usar essa fórmula aqui, eu preciso da razão que já disseram e mais de 2 camaradas. Quem são? Precisa do segundo e do terceiro termo? Do segundo, não. Da razão e o número termo. A razão já disseram aqui, tá aqui, já dissemos a razão. Olhando para a fórmula aqui, ó, eu quero achar o A1. Olha o A1 aqui, ó. Se eu for usar essa fórmula, eu vou ter que saber mais gente. Eu já sei que um deles é a razão. Qual é o outro? O A2. O número de termos? Qual? O número de termos? O número de termos. Quem é o número de termos? O sétimo e o quarto? Não. Não? Quem é que eu chamo aqui da 32 fórmula de número de termos? Enésimo. O N. O N, isso. Eu preciso do N. E quem mais? Tá faltando um aqui. Já pegamos, ó, na fórmula a razão, já pegamos o N, tá faltando só um. Uau. Qual é outra coisa que eu preciso saber O aqui A2? para... Oi? O A2. Não, olha aqui para essa formulinha aqui, ó. Olha O pra que essa menos fórmula. O quarto termo. Não, olha para a fórmula. A razão AN. menos O enésimo. A1, O AN. eu quero saber. AN. O AN, perfeito. Preciso do AN. Tá vendo? Veja como é que quando você escreve a formulinha e sabe o que precisa, é fácil identificar. Ó. Eu quero o A1. Ele já identificou aqui na primeira pergunta quem é que eu quero. O A1 está aqui. Então, se eu for usar a fórmula,
eu vou precisar saber os valores de todos os outros elementos que aparecem na fórmula. Ou seja, a razão Q, o número de termos N e o AN, que é um termo na posição N. Ok, gente? Agora vamos para a terceira pergunta. Quais são as informações dadas pela questão? O quarto e o sétimo termo? Isso. O valor do quarto Como é que eu escrevo o quarto termo na PG? Como é que eu escrevo ele? Como é que ele é representado? A4 e A7. 4, isso. E o sétimo termo é o Sete. A7, ok? Ele disse quanto era cada um desses dois, não disse? Disse. Quanto é o A4? A4, 32. 32. E o outro é Perfeito. 2048. 2048. Pronto. Então, já sabemos o que a questão quer. Fazendo aqui um checklist. Já sabemos o que a questão quer. Já sabemos o que vamos precisar para respondê-la. E já sabemos aqui quais são as informações. Ah, e tem mais uma aqui que a gente esqueceu. Eu não posso fazer nada disso aqui se isso aqui for, por exemplo, uma PA. Eu vou poder usar essas ferramentas que a gente acabou de falar A aqui? questão diz que é uma PG. A questão diz que é uma PG, então a informação também é que a questão aqui é uma PG. Isso não é descartável, viu, gente? Isso também é importante, porque, por exemplo, se ele viesse aqui e dissesse que isso aqui era uma PA e você tratasse usando aqui essa fórmula da PG, ia dar tudo errado. Então, tudo isso aqui é informação importante. Legal, agora vamos ao serviço. Já sabemos que vamos utilizar a fórmula do termo geral. Tá bom? Vamos lá. Então, bom, pegando as informações que ele deu aqui, nessas duas informações com números aqui, vamos lá. Eu quero escrever o A4 usando a fórmula. Eu não vou substituir nada por enquanto. Eu só quero escrever o A4 na fórmula. Como ficaria o A4 na fórmula? A4 igual a A1 A1, perfeito, vezes vezes a razão Vezes Q elevado a 4 menos elevado a N menos 1. e elevado a 4 menos 1. Perfeito. Então, finalmente, o A4 vai ser, simplificando aqui, o A1 vezes a razão elevado a quanto? 4 Ao menos cubo. 1, 3. 3. Vamos fazer a mesma historinha com o A7. Como ficaria o A7? A1 vezes A1, a perfeito, razão vezes a razão elevado a 7 menos 1. elevado a 7 menos 1. E, finalmente, o A7 fica, então, igual a A1 vezes Q elevado a 7 elevado a menos 3. 1, 6. Ok? Agora, no próximo passo, eu vou finalmente substituir os números que eu tenho. São os números que eu tenho. A4 32 e 2048. 32 Isso. e O 2048. 32 é quem? Quarto É o termo. A4. É o A4. Então, aqui, ó, no lugar do A4, eu vou trocar por 32, tá certo? Então, vai ficar aqui 32 igual. Como ele não falou aqui, eu não tenho nem informação. Ninguém falou do A1 e ninguém falou da razão. Eu não tenho nada disso aqui. Tá bom? Então, como ele não falou de nenhum desses, então eu vou manter do jeito que está. O A1 vezes Q elevado a 3. E o A7 eu vou trocar por 2048. isso, 2048. E vou repetir o resto da expressão. A1 vezes Q elevado a 6. Pronto. O que eu tenho aqui é um sistema com duas equações. Tá bom? Como é que a gente resolve um sistema desse? Corta A1. Geralmente, quando você estiver tratando de multiplicações aqui, ó, como está no A1 vezes Q elevado a 3, A1 vezes Q elevado a 6, um modo de resolver esse sistema é a gente pegar as duas equações e dividir uma pela outra. Como assim? Eu vou pegar a primeira equação, que é 32,
igual a A1 vezes Q elevado a 3. E eu vou dividir aqui, ó. O 32, eu vou botar embaixo dele 2048. E embaixo desse A1 vezes Q elevado a 3, eu vou botar a outra expressão. A1 vezes Q elevado a 6. A gente pode fazer isso, tá certo? Vou organizar aqui. Muito bem. Então, observem aqui que aqui eu tenho uma fração que eu posso simplificar. E aqui eu tenho outra fração que eu posso também simplificar. Então, aqui, quem poderia me dizer aqui desse lado direito, quem é que eu posso cortar diretamente? O A1. Vou cortar o A1 aqui, tá bom? E essa segunda fração aí eu posso simplificar. Então, aqui eu vou ficar com... Vou fazer aqui do lado. Dividido por 3. 32 sobre 2048 é igual. Como aqui eu cortei o A1, sobrou para mim apenas a razão, né? Em cima, Q elevado a 3 e embaixo, Q elevado a 6. Ok? Então, com essa equação que está escrito aqui agora, qual é a única coisa que eu posso calcular com ela? O que eu posso descobrir aqui? Razão. A razão, perfeito. Não sobrou o Q aqui, né? O A1 foi embora, né? Primeiro eu vou encontrar a razão para depois encontrar o A1, porque o A1 nessa conta ele não vai entrar. Então, o que sobrou aqui é a razão. Então, eu vou descobrir quem é a razão. Porque, veja, se eu encontrar a razão e, por exemplo, substituir aqui, ó, se eu substituir o valor da razão aqui, então sobra como incógnita somente o A1. Eu tenho aqui o 32 aqui desse lado, eu já vou saber quanto é a razão, aí sim, finalmente eu posso responder a pergunta da questão, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos resolver essa equaçãozinha que eu escrevi por último. Então vamos lá, bem com bastante calma. O 32 e o 2048, se eu não estou enganado, eles são... O 2048 é divisível por 32. Está aqui, é divisível por 32. Então, eu posso simplificar essa fração aqui, ó. Vou dividir 2000... Ah, sim. Vou dividir 32, eu posso dividir por 32. E o 2048 também é divisível por 32. Tá bom? Como é que eu sei isso? Eu fiz um teste assim. Peguei a calculadora aqui agora, dividi 2048 por 32. Deu exatamente 64. Então, quer dizer que 2048 ele é divisível por 32. Então, eu posso simplificar diretamente, dividindo tudo por 32. Tá bom? Então, vamos seguir nessa continha. Então, 32 dividido para 32 dá 1. 2048 dividido para 32 dá 64. Isso é igual... Vamos aqui. Eu posso simplificar essas razões aqui. Q elevado a 3 dividido por Q elevado a 6. Vou mostrar para vocês um truquezinho aqui que ajuda muito. Q elevado a 3 em cima mantém. Eu vou reescrever Q elevado a 6 dessa forma aqui, ó. Posso fazer isso? Podem. Alguém sabe explicar por quê? Que propriedade eu estou usando aqui? Porque como a multiplicação vai somar Como? os points. Isso. Propriedade da soma de potências de mesma base. Se eu somar aqui 3 mais 3, vai dar exatamente 6, né? Alguém desconfia por que eu fiz isso aqui? Para dar proporção. Alguém falou aí antes. cortar. Isso. Quem é que eu vou cortar? O 3. Não entendi. Todo mundo falou, não entendi. Alguém fala isso. Eu vou cortar quem aqui? Os expoentes e o quê? Não posso cortar os expoentes sozinho, não. O quê? A razão. Depois de cima. Dá pra cortar um de cima com um de baixo. Aí sobra só um. Isso. Eu vou cortar o Q elevado a 13. Tem que cortar Não tudo. entendi.
Vai cortar o de Vai. cima e o de baixo. Vou cortar o de cima com o de baixo. Tá bom? Pra quê? Só pra simplificar, né? Isso, meu amor. Veja agora como vai ficar. Ó. Ficou do lado esquerdo 1 sobre 64. É porque eu não sabia que podia cortar assim, não, mas já que pode, Pronto, pode. mas pode. E ali do outro lado ficou 1 sobre Q elevado a 3. Pronto. Então, eu quero que vocês observem o seguinte aqui. Ó. Observe que eu tenho duas frações e está dizendo que elas são iguais, tá certo? Vejam, o numerador dessa primeira é 1. O numerador da segunda é 1. Então, está tudo igual, né? A igualdade está respeitada. Como essas duas frações são iguais, quer dizer que o 64 ele é igual a Q elevado a 3. Tá Isso bom? mesmo. Então, aqui eu tenho que 64 é igual a Q elevado a 3. Bom, agora para calcular o Q, basta eu tirar a raiz cúbica de 64. Então, aqui vai ficar assim, ó. Q vai ficar igual a raiz cúbica de 64. Tá certo? E como eu calculo a raiz cúbica de 64? Vamos fazer aqui... vamos decompor o 64. Vamos botar aqui. 64 eu posso dividir por 2. Dá quanto? 32. 32. Se eu dividir por 2, 16. 16. Dividido por 2, 8. dá 8. Dividido por 2, dá 4. 4. E dividido por 2, dá 2. Dividido por 2, dá 1, finalmente, né? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não quero isso assim. O meu índice aqui não é 3. É Então, 4. eu vou agrupar aqui, ó, de 3 em 3. Vai ficar assim, ó. Então, que vai ser igual a raiz cúbica, ao invés de 64, eu vou botar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Ok? Por que isso? Observe que quando o índice é igual ao expoente, esse número aqui, ele sai da raiz. Então, sai aqui o primeiro 2. Vezes, veja que esse expoente desse o segundo 2 também é 3. Então, esse 2, ele pode sair da raiz. Então, finalmente, deu aqui. O meu Q é 2 vezes 2. O meu Q é exatamente igual a 4. Descobri a razão. Mas a pergunta quer saber quanto vale a razão? Não. Não, quer saber o A1. Quer saber a 1? Isso. Então, agora eu vou resolver, vou calcular o A1. Vou pegar essa primeira equação aqui, ó. Tá bom? Vou pegar ela que ela tem os números menores, é a mais simples, mas se você quiser pegar a segunda, também dá o mesmo resultado. Então, a primeira equação diz que 32 é igual a A1 vezes Q elevado a 3. Certo? Muito bem. O Q eu acabei de calcular, então vou ter aqui 32 é igual ao A1, que eu quero saber, vezes 4 elevado a 3. Certo? Vamos ver aqui. Esse 4 elevado a 3 eu vou passar para cá dividindo. Né? Ele está multiplicando, vou passar lá dividindo. Então, vamos fazer isso. Vamos ficar 32 sobre 4 elevado a 3. Isso é igual a 1. Tá certo? Então, vamos aqui utilizar as propriedades das potências para simplificar as contas. Deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui. Não, eu vou buscar para vocês aqui. Como eu não lembro como ficam as propriedades das potências, onde é que eu botei? Não, não moa, não. Deixa eu ver onde é que eu botei. Não, não é aqui. É aqui. Pronto.
Ó, se você não se lembra de como é, né, as propriedades das potências, aí eu fui lá na internet, tem milhares de informações. Aí eu peguei essa aqui, ó. Propriedade 1, quando eu tiver a multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos os expoentes. A gente usou essa aqui, ó, essa segunda. Divisão de potência de mesma base, a gente subtrai os expoentes, usamos essa primeira. Então, tem aqui todas as propriedades possíveis e os exemplos aqui, ó. Eu vou usar as propriedades das potências para facilitar a minha conta. Porque imagine que eu tenho que fazer isso e eu não tenho uma calculadora na mão. Então, vamos aqui. O 32, eu vou decompor ele. E nós já fizemos aqui, ó. O 32, a decomposição dele está aqui. Professor, Oi. não é mais fácil transformar o 4 elevado a 3 em 64, que a gente já sabe a resposta, não? Você também pode fazer isso. Certo? Mas Certo. aqui eu vou usar as propriedades potências para a gente ir treinando e usá-las a nosso favor. Beleza, Veja beleza. que daqui para baixo, ó, é a decomposição do 32. Né? Que tem quantos dois? 1, 2, 3, 4, 5. O 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, no lugar do 32, 2 elevado a 5. O 4 é fácil. O 4 é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado elevado a 3. Esse é o nosso A1. Tá bom? Então, vamos lá aqui. Então, eu tenho, antes de mais nada, essa propriedade aqui, né? 2 elevado ao quadrado é o 4, e o expoente 3 do 4 está aqui fora. Olha que propriedade eu vou usar. Aparece aí, amigo. Propriedade das potências. Eu vou usar essa propriedade 3 aqui, ó. Veja que eu tenho um parênteses, uma potência dentro e um expoente fora. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente multiplica os expoentes. Vocês vão já entender que trabalhar com esse número vai ser bem mais fácil do que 2 elevado a 5 lá em cima, mantém. Embaixo eu vou fazer 2 elevado a 2 vezes 3. Esse é o nosso A1. Então, eu tenho 2 elevado a 5, 2 vezes 3 dá 6. Então, veja. 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 6. Então, o que eu vou fazer aqui é simplificar essa fração. Olha só. Ao invés de fazer a multiplicação, eu tenho que dividir depois. Ó. Eu vou escrever 2 elevado a 6 igual eu escrevi esse cara aqui. Ó. Então, veja só. 2 elevado a 5. E o 2 elevado a 6 vai ser 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 1. Quem é que eu posso cortar? 2 elevado a 5. Veja, 2 elevado a 5 foi embora. Tchau! Sobrou 2 elevado a 1. Então, finalmente, aqui em cima, quando eu corto, significa dizer, gente, que eu não cortei e sumiu, não. Ficou 0, não. Aqui eu dividi por 2 elevado a 5, que dá 1. E aqui também, eu dividi por 2 elevado a 5. Tá bom? Então, o meu resultado finalmente ficou em cima 1, embaixo 2 elevado a 1 é 2. Então, está aqui o nosso A1. Sem precisar multiplicar nem dividir. Ok? É claro que se alguém quiser, como o nosso amigo aí sugeriu, professor, eu quero fazer 4 elevado a 3, que eu já sei quanto é, e simplificar. Você vai chegar no mesmo resultado, sem nenhum problema. Se você usar essas propriedades aqui, o que te economizou foi ter que fazer a conta de divisão. Porque essas operações aqui são bem mais simples de fazer do que fazer uma divisão. É uma opção, tá bom, gente? Então, aqui você, a partir do... montou as contas direitinho, você for resolver, resolva do jeito que você achar fácil. Use potência, use a divisão, o que quiser, tá bom? Eu só mostrei um caminho aqui que te economiza conta de divisão e multiplicação. Tá bom? Então, o nosso A1, finalmente aqui, respondendo a pergunta, o A1 é igual a 1 sobre 2. Está respondida a questão. Tá bom? Alguma pergunta? De boa, professor. Depois que vocês
terminou a aula, vocês forem assistir esse vídeo de novo, assista devagarzinho, ó, veja o passo a passo e vai fazendo anotações para vocês se lembrando. Tá certo? Mas é bem... Eu prefiro fazer assim, por exemplo, quando eu não tenho a mão uma calculadora. Professor, tem um menino aí perguntando no chat. Perguntou o quê? Para mim que eu não estou vendo. Professor, Hum? quando chega nesse valor 1/2, não é necessário transformar em forma decimal, né? No caso, só deixa Não. assim, desse jeito. Deixa assim. A menos, por exemplo, que seja uma prova de múltipla escolha e nas alternativas esteja escrito em decimal. Aí você divide. Mas geralmente vai estar do jeito que está aqui, na forma de fração, tá bom? Tá Aí certo, você não obrigada. precisa dividir. Mais alguma pergunta? Professor Wilson perguntou aqui, ó, se poderia ser 2 elevado a 5 menos 6 igual a 2 elevado a menos 1 e subtrair Pode. as duas potências do 2. Isso, pode sim. Ficaria assim, ó. Em vez de... eu faria 2 elevado a 5 menos 6, né? É o nosso A1. Aí ficaria A1 igual a 5 menos 6 dá menos 1. Então, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, pelas propriedades das potências, é 1/2. Ou 1/2 elevado a 1, conforme está aqui, ó. Tá bom? Dá o mesmo resultado, sem problema nenhum. Tá bom? Eu não optei por esse caminho aqui por conta dessa propriedade aqui, ó. Um expoente negativo. Porque aqui, deixa eu ver, acho que aqui não tem não. No que eu peguei. Não tem não. Tem no outro. Tá joia? Por isso que eu não optei por esse caminho, mas também pode. Tudo bem? Irisline. Irisline tá aí? Oi, professor. E aí, minha flor, entendeu? Entendi, obrigada. Pronto. Mais alguém com dúvida? Posso apagar essa tela? Pode. Pode, professor. Muito bem. Muito bem. Primeira coisa é fazer a leitura da questão. Determine x pertencente reais, né? Ou seja, o x é um número real. Determine x a fim de que a sequência aqui seja uma PG. Tá certo? Bom, primeira perguntinha. O que a questão quer saber? O X. O X. Quer saber o x, né? Isso. E quer saber a sequência da PG. Não, calma. Ele quer saber o valor de x, né? De modo que esse x é se essa sequência é uma PG, né? Então ele quer saber se é uma PG. Não, nós vamos considerar que ela é uma PG para poder calcular o x. Tá bom? Então, como o x aqui é um número real, pode ser um número qualquer, não pode? Mas nem todos os números vão servir aqui quando eu substituir, de modo que isso aqui vira uma PG. Só existe um. Vai existir um ou dois no máximo, certo? Então, o que a questão quer saber? Qual é o valor de x que torna essa sequência uma PG? Muito bem. O que eu preciso para calcular isso aí? Né? Nessa aqui, está um pouco mais difícil. Vou mostrar para vocês como é esse aqui. O que eu vou precisar aqui? Vamos responder a questão 3, que é a partir da questão 3 eu respondo para vocês a 2. Quais são as informações dadas na questão? A sequência. A sequência. E o X. Calma. Diz para mim quem é a sequência. 5x mais 1. 5x mais 1. Vírgula x mais 1. X mais 1. Vírgula. X menos 2. X menos 2. Pergunta 1. Quantos termos tem essa PG? 3. 3, perfeito. E é Ela é infinita. Ô, professor, aí no caso, a gente vai encontrar o valor do x e vai substituir aqui para poder dar a sequência, né? Em cada...
Isso. Tá bom. Isso. Pronto, E é uma certo? sequência infinita. É uma sequência finita, né? Muito bem. Qual é outra coisa que ele falou a respeito desse x? Que Falou ele que é pertencente aos reais. Que ele pertence ao real. Perfeito. Então, são essas duas informações que a questão dá, tá bom? Bom, ele só me deu a sequência. Oi. Daria certo se, por exemplo, eu pegasse o segundo termo e dividisse pelo primeiro, para meio que encontrar a razão, não encontraria o x, né? Encontra sim, meu amor. E é exatamente pegando essa ideia que a gente vai resolver essa questão. Tá bom? Mas Como se ele. uma vez, Não entendi. Fala aí de novo. eu queria saber qual era a pergunta que ela fez, para caso seja a minha também. Pergunte aí. Acho que foi a Marina que falou. Foi, se, por exemplo, se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, que daria meio que o resultado da razão. Pode sim. E é assim mesmo que nós vamos resolver. Tá bom? Professor, Oi. mas tipo, o X ele ainda é uma incógnita. Como é que a gente Isso. pode pegar ele? Tipo, Não, calma. normal do X e pipipi popopó, esse tipo de coisa? Eu vou mostrar. Só um minuto. Tá certo. Então, aqui... Ô, professor, Oi. se a gente fizesse assim, se a gente encontrasse o primeiro termo, e com base nesse primeiro termo, talvez... Não, pera, a gente não iria encontrar razão se a gente encontrar o primeiro termo, né? Isso. Aí a gente poderia multiplicar essa razão que daria o segundo e o terceiro termo? Isso. Tá. Mas esse caminho não vai ser possível, porque a gente não sabe quanto é o x, né? Então, respondendo aqui a pergunta 2 agora, ele me deu a sequência de 3 termos, eu vou considerar que ela é uma PG, e ele não me disse mais nada. Então, o que eu preciso para calcular o que eu quero é justamente a razão, conforme a Marina tinha dito anteriormente. Vou precisar da razão. Vou precisar da ideia de como se calcula a razão. Então, exatamente é esse cálculo que faremos, tá? Então, veja só. Vou escrever a sequência aqui, de novo. Então, eu tenho 5x mais 1. Eu tenho x mais 1. Eu tenho x menos 2. Digam para mim quem é o A1. 5x mais 1. Perfeito. Esse é o A1. Logo, quem é o A2? X mais 1. Isso, esse é o A2. E o A3 é esse X aqui, tá menos bom? 2. Então, o que a razão de uma PG me diz? Que eu posso resolver, encontrar essa razão usando qualquer dois termos consecutivos. E eles vão me dar sempre o mesmo resultado. Ou seja, eu posso dividir A2 por A1, como eu também posso dividir A3 por A2. Ambos, qualquer uma dessas duas contas vai me dar o valor da razão. Vocês concordam? Sim. Então, é exatamente essa ideiazinha que a Marina antecipou que eu vou usar para calcular o meu x. Vou usar essa segunda coisa aqui. Então, vamos lá. Quem é o meu A2? X mais 1. Quem é o meu A1? 5x mais 1. Isso é igual. Quem é o meu A3? 6 menos 2. Licença, Maria Alice. E o meu A1, Liga x seu mais 1. microfone, tu esqueceu. Ligado. Desculpa, eu não tinha visto, não. Tudo bem aí, gente? Entenderam essa parte aqui? De boa, professor. Tá tranquilo? Pronto. Vamos lá. Então, aqui, o que faremos aqui? Ó? Eu tenho aqui... Professor, Oi. pode usar o sistema de equação? Eita, Camila. Pode usar o sistema que a gente usou na questão anterior também? O sistema da questão anterior... Isso. É mais ou menos a mesma ideia. Tá bom? Aqui, quando eu escrevi isso aqui, tem um sinal de igual, tem uma incógnita, tem conta. Que tipo de coisa é essa aqui que eu circulei de verde? Equação. Equação, isso, maravilhoso. Então, aqui eu tenho uma equação, e ela está no primeiro membro eu tenho uma fração, no segundo também. Então, eu posso fazer aqui o famoso cruz-credo. O que é cruz-credo? Eu multiplico esse com esse,
que vai dar a mesma coisa que multiplicar esse com esse. Faremos isso. Então, x mais 1 vezes x mais 1, x mais 1 vezes x mais 1, isso é igual a 5x mais 1 que multiplica x menos 2. 5x mais 1 vezes x menos 2. Pronto. Então, se eu tenho uma equação aqui, então nesse cálculo aqui eu vou achar justamente o que eu quero, o valor de x. Lembrando aqui, temos que fazer a propriedade distributiva. Não é isso? Estão lembrados? Então, x vezes x. X ao 2x. quadrado. Mais x vezes 1. X. Dá X. x. Agora, 1 vezes x. X. Dá x. E, finalmente, 1 vezes 1. 1. Farei a mesma coisa no outro membro. 5x vezes x. 5x ao quadrado. 5x ao quadrado. 5x vezes menos 2 dá menos 3x. é vezes, viu? 10x. Isso, menos 10x. Aí agora, 1 vezes x, X. x. Não trave não. Mais x. E finalmente, 1 vezes x, 1 vezes menos 2. Dá menos 2. Bom, isso aqui é uma equação e uma equação do segundo grau. Vou passar toda essa galera aqui para o outro lado, tá certo? Vou escrever assim, ó. 0, se todo mundo for embora, fica 0, igual 5x ao quadrado. Aí eu pego esse x ao quadrado aqui e boto aqui. Ele está positivo, vem negativo. Menos 10x. Aí eu pego esse x mais x aqui, dá 2x positivo. Fica aqui menos 2x. Mais x. Aí eu tenho aqui menos 2. E eu tenho esse 1 aqui que está positivo, vem para cá negativo. Muito bem. Vamos juntar esses camaradas aí. Vou escrever do outro lado. Então aqui, fazendo esses dois aqui. 5x ao quadrado menos x ao quadrado dá quanto? Hein, gente? 5. 5x ao quadrado menos x ao quadrado dá 5? Eu não posso cortar os 2x, não? Ok. 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. Não pode cortar não, meu amor. Muito bem, vamos aqui. Eu quero menos 10x com menos 2x e com menos x. Dá quanto isso? Menos 11x. Aqui eu tenho menos 10x com menos 2x. Mantenho o sinal menos. Então dá menos 12x, certo? Fazer devagar para ninguém se perder. Repetir o mais x aqui. E quanto é que fica menos 2 menos 1? Menos 3. Menos 3. Isso tudo é igual a zero. Então, vamos finalmente organizando aqui o esquema. X ao quadrado menos 12x com mais x dá menos quanto? Alguém já falou anterior. 11x. 11x. 12? Menos 1. 11x, isso. Menos 3 igual a zero. Beleza. Então, nós temos aí uma equação de segundo grau. Vamos aqui. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vixe, Maria, meu tempo está acabando. Quem é o A para a gente aí? 4. O A é 4. O B? Menos 11. 2. Menos 11. Menos 11. C? Menos 3. Menos 3. Menos 3, certo? Então, gente, aqui a gente tem... Eu não vou fazer agora, que não dá tempo, mas todo mundo sabe fazer, né? Está aqui a fórmula do delta. Nós faremos ela. Então, aqui, essa questão está resolvida. Vamos filar aqui. Cadê ela? Então, já dá direto aqui, ó. Eu tenho 2x aqui. Eu vou descobrir dois valores para x aqui, resolvendo ela. Então, cadê? Cadê, amigo? Venha. Isso, está aqui.
calculando a nossa equação, nós temos que o primeiro x é 3 e o segundo é menos 1 sobre 4. Tá ok? Vamos ver a outra aqui. Então, olha aqui, substituindo os valores ali, um por um, a gente descobre que eu tenho duas progressões. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu descobri que quando o x for 3, né, a gente vai calcular aquela equação ali. Quando o x for 3, a minha PG é essa aqui, ó. 16, 4 e 1. É uma PG? É. 16 para chegar em 4, a gente multiplicou por 1 sobre 4. Multiplicar 16 por 1 sobre 4 é a mesma coisa que dividir 16 por 4. 16 dividido por 4 dá 4, né? Aí 4 vezes 1 sobre 4 dá 1. Então, aqui eu tenho a primeira PG, quando o meu x é igual a 3. Lembrando, de onde tirou isso? Nós vamos resolver essa equação de segundo grau e vamos achar o x1 e o x2. Quando o x1, o x2 for menos 1 sobre 4, a minha PG é essa aqui. Então, menos 1 sobre 4, 3 sobre 4 e menos 9 sobre 4. Na próxima aula, eu substituo para vocês, termino essa conta aqui mais devagar. Eu vou fazer um vídeo também explicando essa conta com os detalhes, vocês não se preocupem, tá bom? Mas por conta da nossa hora aqui, eu vou encerrando aqui, tá bom, minha gente? Se ficarem alguma dúvida, meus queridos, meus amores, se ficou Professor, alguma dúvida... Oi. Não é uma dúvida não, é só para o senhor lembrar, porque a aluna Júlia da Silva Ribeiro, ela tem algum problema no aplicativo, ela não consegue colocar o presente no chat. Daí, só para o senhor não lembrar dela. Tá bom, certo? tá bom, viu, gente? Tá bom. É isso. Tchau, professor. Tá bom, gente, tchau. Quem puder, já troca essa letrinha pela foto do coisa, né? Para ficar a foto de vocês aqui. Obrigado. Viu? Boa aula para vocês. Até a próxima semana. Fiquem atentos que eu vou colocar para vocês uma tarefinha, viu? Pequenininha, mas vou. Não! Sim! Tá todo mundo com saudade de fazer as tarefinhas. Ai, meu Deus. Gente, beijinho, bola para vocês. Obrigado, viu? Fiquem com Deus.